Irmãos, há uma grande dificuldade de compreender o que é o batismo com fogo, ser batizado com o poder de Deus, ser batizado com o Espírito Santo. Se inscreva no canal, dá um joinha, vamos todos aprender aqui. Primeiramente, irmãos, uma coisa é nós recebermos o Espírito Santo. Paulo e João falam que ninguém pode confessar o nome do Senhor Jesus, que ele é o Cristo, é o enviado de Deus, senão pelo Espírito Santo. E nós confessando já é uma grande vitória. Nós já temos o Espírito Santo. Mas isso não é o suficiente, porque muitas vezes é uma sementinha que está ali, que quer germinar e dar frutos para a glória de Deus. Esse só é o primeiro passo. Outra coisa é sermos revestidos do poder, sermos batizados com o Espírito Santo. E outra coisa também é nós falarmos em línguas. A linguagem, ela é um dom que o Espírito Santo nos concede, que Deus nos concede. E os dons, eles fluem pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é a primeira dádiva que nós recebemos. E dentro dessa condição nós vamos crescendo e vamos sendo edificados sobre a rocha que é Jesus Cristo. Você entende? Houve um ensinamento antigo, há mais de 100 anos atrás, em algumas denominações, que os irmãos orientavam a pessoa a falar que foi batizada com o Espírito Santo, que foi batizada com fogo, somente também se ela tivesse o dom de falar em línguas. Eles tiraram de uma base bíblica no dia de Pentecostes, em Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos receberam o poder do Espírito Santo, eles também falaram em línguas. Então, eles tiraram dessa base. Todavia, são coisas distintas. Não estou falando também que esse ensinamento é errado, né? Mas eles tiraram dessa base e aí aconselhavam, e esse conselho se segue em alguns lugares até hoje. Agora fica a pergunta: alguém pode também ser batizado com o Espírito Santo, receber o poder de Deus sem falar em línguas? Irmãos, isso aqui já é uma opinião minha, tá bom? É uma opinião minha, deixando bem claro, né? Irmãos, eu acredito que sim, porque tem muitos irmãos que recebem, sentem ali uma virtude. Não estou falando de ficar caindo, batendo, pulando, dando cambalhota, não estou falando disso, irmãos. Isso não tem base na Bíblia. Não quero também criticar quem faz isso, pode ocorrer ali na emoção, na simplicidade, mas só quero deixar bem claro aqui para que todos entendam. Muitas vezes alguém recebe uma virtude, um poder ali, sente uma força, um vigor. Aquilo ali é o poder do Espírito Santo, é o fogo do Espírito Santo. Mas às vezes não fala em línguas. Ocorre também isso. Todavia, fica o ensinamento dos irmãos antigos também, que trouxe as igrejas que são denominadas pentecostais, a qual também creio que tem um efeito muito grande esse ensinamento, para que haja uma melhor compreensão desta operação. Todavia, tem que ser isso esclarecido de uma maneira onde não haja dúvida nem confusão, e todos entendam. Uma coisa é receber o Espírito Santo, outra coisa é ser batizado com fogo do Espírito Santo, ser revestido do poder de Deus, e outra coisa é falar em línguas, irmãos. Tá bom? E é um tempo que todos nós precisamos buscar o revestimento, o poder de Deus. O mundo se adentra em densas trevas e nós precisamos mais do que nunca ser revestidos do poder, irmãos. Tem irmãos que estão diante de um povo que às vezes tem medo de ir num lugar onde tem alguma pessoa endemoniada. E, irmãos, é vão estar ali diante do povo e não ter essa autoridade para expelir um demônio pelo Espírito Santo, por Cristo, não por você. Outra coisa, isso não é religiosidade de maneira nenhuma. Religiosidade é nós estar num lugar e não buscar esta condição. Pelo contrário, isso traz mais amor e compreensão para nós abraçar as pessoas no mundo. Abraçar, amar, cuidar.
curar por Cristo. Porque o que Cristo fez? Estavam ali os religiosos querendo apedrejar aquela mulher adúltera. E eles não tinham esse revestimento. Eles tinham a religiosidade só. Mas Cristo tinha o revestimento, o poder de Deus. E nisso vem compreensão. O que ele fez? Quem não tem pecado, ele falou, que atire a primeira pedra. E ele abraçou aquela mulher. Ela foi liberta dos demônios que estavam sobre ela. E foi uma cara serva de Deus, Maria Madalena. Então, irmãos, esse revestimento nos traz compreensão, condição de ajudar, socorrer, não tem nada a ver com religiosidade. E às vezes o mundo, quem vê de fora, os cristãos, vê de uma forma errada porque falta esse revestimento em nós. E Cristo fez também com aquele endemoniado de Gadara, que estava nos sepulcros. Libertou ele, curou ele dos demônios. Por quê? Porque tinha autoridade. Estava revestido do poder de Deus. O dedo de Deus curava. E é isso que nós precisamos buscar, meu irmão. Busca, irmão, irmãs, busca o revestimento do alto. Busca o conhecimento, ler as Escrituras, com certeza, continuamente, cada vez mais. Entender, compreender, leia de dia e de noite. Porém, se nós não tivermos o poder também de Deus, a unção, é em vão, irmãos. Temos que juntar estas duas coisas, o conhecimento e a unção, e trabalharmos na seara do Senhor com alegria, para que as portas do céu se abram, o reino do céu se estenda em todo o mundo, e que Cristo seja glorificado e muitos beneficiados. Deus abençoe a todos.